Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei de um assunto muito importante. Você está vivendo pela fé ou pelas emoções? Primeiramente, quero ler esse versículo da Bíblia que está em Mateus, capítulo 8, de versículo 23 até versículo 26, que fala assim: Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E o seu discípulo, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se na grande bonança. Aqui a gente vê dois tipos de pessoas. Uma pessoa que vive pela fé e uma pessoa que vive pelas emoções. Né? A fé dele estava reposta em quê? Em Deus. Estava totalmente reposta em Deus. Né? Ele estava em Deus. Então, para confirmar isso, tem um versículo de João 10:30 que fala assim: Eu e o Pai somos um. Próprio como Jesus estava no Pai, Deus quer que a gente esteja em Cristo também. Né? Eu fiz um vídeo sobre o que significa estar em Cristo. Vou repetir aqui, né, também. Os discípulos não tiveram a fé inabalável, por quê? Eles ficaram com medo. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então, o Espírito Santo, a fé é o fruto do Espírito. Então, eles ficaram abalados, né? Para isso também, porque não tinha aquela fé inabalável, que o seu Espírito dá através da entrega total, né? Então, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Então, o nosso caso é diferente porque a gente, através do Espírito, a gente pode ter essa fé inabalável, né? Então, a nossa fé, nesse caso, tem que ter Jesus Cristo, né, no sacrifício do que ele fez na cruz. Aí a gente vai pegar todos os benefícios da cruz, né? Mas como você sabe se... Eu fiz um vídeo sobre estar em Cristo, né, e se vocês não viram ainda esse vídeo, dê uma olhada lá. Né? Mas e como você sabe se você está vivendo pela fé ou pelas emoções? Né? Pelas emoções, eu posso falar também pela carne, né? Que vive pela fé realmente está no espírito. E que vive pelas emoções está na carne. Não adianta frequentar na igreja para achar que você tem na fé na palavra. Não adianta. É sobre as suas reações quando você passa por uma situação muito difícil. Então, é como uma pessoa, por exemplo, que recebeu um diagnóstico no médico, que, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma visita, o médico fala: você tem um câncer, tem essa doença é curável, não tem nada para fazer. Né? Se uma pessoa viver pelas emoções, aí vai ficar muito abalada. Tem gente, conheço gente que até na Itália que se suicidou, que não conseguia aguentar a pressão, né? Mas se você entender na vida, se você realmente está em Cristo, se você realmente tem um relacionamento íntimo com Cristo, né, de ouvir a voz dele, ele vai falar com você, vai falar: não se preocupa não, isso vai passar, né? Não sempre, né? Porque claro que cada um de nós tem um tempo aqui nessa terra, né? Quando ele quer levar, né, vai levar, mas a gente tem que exercitar a nossa fé de uma forma correta. Isso Deus tem me falado muito isso, né? Que as pessoas não estão exercitando a sua fé de uma forma correta. Como você consegue exercitar a sua fé de uma forma correta, né? Está no Cristo, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra e meditando nela. Como é você medita na palavra de Deus? O que significa isso? Pedir a Deus o significado. Aí, no caso de uma doença, você começa a pegar as palavras da fé, até um versículo por dia, você lê essas palavras, e você pede ao Espírito Santo o significado. Pede a Deus que possa entrar, criar raízes dentro de você. Né? E declarar que você não aceita isso, que está em Cristo tem essa autoridade. Né? Depois Deus pode levar ou não, mas a gente tem que exercitar a nossa fé, uma fé que funciona. Depois a vontade de Deus é soberana, né? Mas a gente tem que exercitar uma fé que funciona. Então é esse, né? Se você está ficando abalado quando acontece alguma coisa, não significa que você não está em Cristo, significa que você está na carne, né? Já tem um falo sobre o fruto do Espírito e da carne também. E você pode mudar só, através de uma entrega total, querendo realmente conhecer Deus no mundo profundo, querendo ter revelações da palavra. Isso é possível através das revelações do Espírito, pedindo a Deus diretamente o significado delas, você escrevendo o que Deus passar, né, na sua mente, né? Eu já tenho feito um vídeo como Deus se comunica conosco, né? Até que cria raiz dentro de você para poder sair fora com o poder. Né? Porque fé não é fé, inabalável e poderoso não é aquela que você fala: eu creio que se acontecer uma perseguição, eu não posso ficar abalado para isso não, de boca para fora. Não, tem que ser baseada
uma entrega total tem que ser baseada no conhecimento bíblico, mas nas revelações do Espírito. Essas que vai criar raízes dentro de nós. Não tem outra forma. Né? Então, se entregue a Deus de verdade, entregue totalmente, descubra seu propósito nessa terra. Siga esse propósito, né? Os frutos do Espírito vão florescer em você, entre os quais a fé, aquela fé inabalável. E você vai conseguir viver pela fé, não pelas emoções. E qualquer coisa acontecer com você não vai te abalar. Eu gosto muito daquele versículo da Bíblia de Paulo que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Mas infelizmente está sendo tirado sempre do contexto, né, para muita gente. A gente tem que ver os versículos anteriores, né? Quando ele fala que aprendeu a viver na escassez e na abundância, né? Então, qualquer coisa acontecesse com ele, para ele não ia tocar nele. O Cristo que estava dentro dele era a coisa melhor que ele podia ter. Então, na cadeia não importava, porque o Cristo que estava dentro dele, ninguém podia tirar. Era o bem mais precioso dele. Então, nada ia abalar ele. Nada. Então, viva pela fé, se entregue de verdade para Deus, né? E leia as palavras de Deus, peça a revelação do Espírito até criar raízes dentro de você. E saindo fora da sua boca vai ter um poder de Deus e vai funcionar. Né? Então, viva pela fé, não viva pelas emoções, não viva pela carne. Se quiser compartilhar, compartilhe. Escreva nos comentários o que você acha desse vídeo. Um abraço grande e até a próxima.